quero muito que você esteja com o seu coração atento e aberto nessa noite. O que eu vou falar aqui para vocês é fruto de uma experiência. É fruto de algo que eu estou vivendo e que encontrei na Bíblia resposta para o meu coração. Nós vamos conversar. Eu queria pedir para o pessoal da iluminação aí baixar essa luz amarela, está demais aqui no rosto do pessoal aqui da frente. Mas não sei como você se sente nesses dias. Eu sirvo a Deus desde os meus 15 anos, estou com 51, quase 52. Portanto, já há muito tempo eu ando com o Senhor. E eu nunca me senti tão inadequado no mundo quanto nos nossos dias, nesses últimos dias. Eu olho para fora da igreja, para aquilo que está acontecendo, assim, bem debaixo do nosso nariz, e eu tenho a sensação que não tem nada a ver comigo. Eu me sinto mais peregrino do que em qualquer outro momento. O mundo que nós estamos vivendo, e essa geração em especial, está tão distante de Deus, se rebelando cada vez mais contra os princípios da fé. Eu não sei se você sente assim. Eu acho que isso tem a ver, claro, com as minhas raízes, porque à medida que o tempo passa, eu tenho procurado fincar raízes mais profundas no reino de Deus, entender mais o coração e a vontade do Senhor e acatá-la em minha vida. Mas eu acho que tem mais a ver com o que o mundo está se tornando. Um lugar inabitável. Um lugar onde aparentemente a presença de Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus não tem espaço. Nós nos sentimos, nós os que somos da fé, nos sentimos cada dia mais agredidos, rejeitados, ofendidos, não apenas por aquilo que se faz contra nós. Há uma perseguição em marcha contra a igreja. Hoje eu vi uma matéria dando conta de que no Distrito Federal, nesses últimos meses, 32 prédios de igrejas evangélicas foram derrubados pelo governo do Distrito Federal, que tem um homem que é um defensor, assim, árduo de ideologias como ideologia de gênero e, portanto, odeia os evangélicos. E já pensou que é isso? Num país que tem leis, não é? Num país onde a liberdade religiosa, ela é garantida ainda na Constituição, mas num país como esse, só no Distrito Federal, 32 templos de igrejas, salões de igrejas, normalmente igrejas pequenas, às vezes igrejas que não têm uma estrutura, eventualmente igrejas que precisam acertar alguma situação burocrática, mas os tratores, a imagem dos tratores destruindo, sem diálogo, só demonstram em que tempo nós estamos vivendo. Mas isso é só uma parte. A moral que o mundo vai adotando não pode ser chamada de moral, porque as coisas que estão se tornando normais são absurdas, pelo menos para aqueles que andam na fé, para aqueles que acreditam na palavra de Deus. Tudo isso vai trazendo uma angústia em nosso coração. Se nós não estivermos bem posicionados, pode trazer uma desesperança, pode trazer uma tristeza que nos imobilize, e certamente não é essa a vontade de Deus para nós. E olha que eu estou falando de uma nação livre, de uma democracia, de um lugar onde nós podemos proclamar a nossa fé sem sermos ameaçados pela lei, pelo menos por enquanto. Irmãos nossos estão sofrendo
perseguição e martírio. Aliás, nunca houve tanta perseguição religiosa no mundo quanto nos dias atuais. E, aliás, não há nenhum tipo de perseguição, isso são dados estatísticos, nenhum tipo de perseguição nos dias atuais mata mais gente no mundo do que a perseguição religiosa. E os cristãos são as principais vítimas da perseguição religiosa. O mundo parece que não nos quer. O mundo não quer a nossa mensagem, o mundo não quer os nossos valores, o mundo não quer a nossa moral e ainda por cima tenta impor sobre nós a sua rebelião. Mas nada disso deveria nos surpreender, porque está predito pela palavra de Deus. Os últimos dias seriam tempos terríveis, tempos difíceis. Parece que o mundo está se tornando cada vez mais um lugar onde nós não cabemos. Essa é a sensação. Como eu disse, está predito na palavra de Deus. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, ele descreveu muito bem como seriam os nossos dias. E ele acertou no alvo. Suas palavras são as seguintes, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Uma profecia que foi liberada por um apóstolo 2000 anos atrás e que está se cumprindo plenamente nos nossos dias. Eu acho que ninguém que tenha um pouco de visão espiritual vai negar que é isso que estamos vivendo agora. Jesus Cristo também falou sobre como seriam os tempos em toda a terra antes da sua vinda. Ele, em Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 12, ele disse: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o nosso tempo, meus irmãos. Esse é o nosso tempo. Nós estamos vivendo isso. Violência, uma nação como a nossa, dominada pela corrupção. Já se vão alguns anos em que todos os noticiários são tomados por notícias de corrupção, de engano, de desordem. E nós não temos, humanamente falando, para quem olhar. Esperamos da justiça e a justiça está corrompida. Esperamos dos governantes e os governantes estão corrompidos. A sociedade está corrompida. Há um consenso, até mesmo os que não têm assim uma visão espiritual já admitem que um país como o Brasil está dominado, a corrupção é sistêmica, a violência está em todos os lugares,
se mata por qualquer coisa, se mata por nada. E o que é isso? Isso é o poder da morte, é o poder da distância de Deus. Jesus disse que nós seríamos odiados, que o mundo não nos trataria bem, porque não tratou a Ele, nós somos seus representantes. Eu gostaria de dizer que, de uma forma geral, isso vai melhorar, mas não posso. Não de uma forma geral. O mundo sem Deus vai de mal a pior. Nas palavras de João em Apocalipse, esse é o tempo em que aquele que é imundo vai se sujar mais e mais. E aquele que é santo vai se santificar mais e mais. É um tempo de definições, é um tempo de contrastes muito grandes. Bem, se eu mantiver esse tom aqui, vocês vão sair daqui completamente desanimados. O meu propósito não é esse, eu estou apenas falando da realidade que está diante de nós. O propósito meu nessa noite, creio que do Senhor, é nos ensinar como nos postar, como nos comportar diante dessa realidade tenebrosa. O que está escrito na Bíblia parece que está mais claro diante dos nossos olhos do que nunca. O mundo jaz no maligno. A morte reina. Morte em todos os níveis. Morte que nasce da morte espiritual. Do fato de que os homens, as nações, as sociedades estão completamente apartadas de Deus, viradas de costas e caminhando rapidamente para mais distante do Senhor. E no meio de tudo isso estamos nós aqui, os que são da fé, têm um coração no céu, aqueles que receberam a palavra, se apaixonaram por Jesus. Como é que nós nos portamos? Sabe, às vezes nós podemos ser tomados pelo conformismo, ou tomados pelo desânimo, pela tristeza. Outro dia eu estava me dirigindo daqui para casa, depois de um dia de trabalho, meu filho estava comigo, e a gente ia conversando no carro, e falando sobre coisas que estão acontecendo, absurdos que estão sendo promovidos nessa geração, e na nossa nação, e na nossa cidade. E eu disse para ele, foi um suspiro do meu coração, eu disse: Gabi, se não houvesse igreja, se não houvesse um ambiente abençoado, santo, amoroso da igreja, eu não gostaria de estar mais aqui. Esse mundo não tem nada que me atraia. Na verdade, eu me sinto mal aqui. Me sinto mal com as coisas que eu vejo, me sinto mal com as coisas que eu ouço, me sinto mal com as perspectivas que estão desenhadas. Eu só tenho um lugar onde eu posso respirar um oxigênio abençoado. Esse lugar é a igreja do Senhor. E eu compartilhei isso e ele disse: é verdade, pai, eu também sinto assim. Um jovem de 20 anos que também olha para o mundo com todos os prazeres e com todas as coisas que o mundo oferece e que também reconhece: não tem um lugar para mim nisso, não tem um lugar para mim. Mas e aí, irmãos, o que a gente faz? A gente desanima, a gente fica olhando para o céu, esperando Jesus aparecer qualquer dia desse para nos tirar dessa podridão toda e nos levar para o seu reino de glória. A gente se conforma, a gente se amolda, a gente se permite achar tudo normal. Qual é a nossa postura? Eu acredito que nós estamos vivendo na carne o que o profeta Ezequiel viveu no Espírito e que está registrado no seu livro, no capítulo 37. Ezequiel 37 é um texto clássico, não se assuste, porque não faz muito tempo que Antônio ministrou aqui, não é a primeira vez que eu ministro, não será a última. Esse é um dos textos proféticos mais inspiradores da Bíblia. E eu gostaria de voltar a ele, porque o que Ezequiel passou, eu me sinto passando. E eu preciso entender qual é a postura que Deus espera de mim, da igreja, do povo santo,
do povo que não é dessa terra, mas está nessa terra. Qual é a postura? Eu quero ler com você o texto, Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então todos vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espíritos neles. Não havia espírito neles, perdão. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. É uma visão muito forte. Obviamente isso aconteceu no mundo espiritual, não foi literal. O profeta Ezequiel foi transportado por Deus para esse êxtase espiritual, mas foi tão real, a maneira como ele conta. Eu não gostaria de ter uma experiência assim. Esse homem é colocado num vale cheio de ossos sequíssimos. Um vale cheio de mortos. Um vale onde a morte reinava já há muito tempo, porque os ossos estavam muito secos. E o Senhor o pôs ali. E sabe, esta visão no Espírito me faz pensar que é assim que nós estamos. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, é isso que nós encontramos: a morte reinando, a morte consolidada, o cheiro da morte por todos os lados. Parece que uma situação definida, nada vai acontecer de diferente nesse lugar, a não ser a morte continuar reinando. Acontece que essa experiência tinha um propósito. Deus queria que Ezequiel entendesse que mesmo num ambiente tomado pela morte, ele pode operar. Essa visão começa com um vale cheio de cadáveres e termina com um exército de pessoas vivas pelo poder de Deus. Eu acredito que o Senhor quer posicionar o nosso coração para que nós tenhamos também a atitude correta, ainda que as trevas sejam tão densas, irmãos. A palavra do Senhor nos anima quando profecias como as que Isaías profetizou: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos.
mas sobre ti vem surgindo a luz do Senhor e a sua glória se verá sobre ti. A palavra de Deus, ela não nega, ela não nos leva a ignorar as trevas, mas a palavra de Deus nos anima ao dizer que a glória do Senhor está vindo sobre nós. O mesmo Isaías profetizou dizendo à igreja: levanta e resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Os reis da terra caminharão para o resplendor que te nasceu. Eu acredito que essas palavras se cumprirão também em nossos dias. Mas para que essas palavras se cumpram, para que nós possamos ver um exército de Deus surgindo no meio desse mundo tão podre, nós precisamos ter as atitudes corretas. E o que aconteceu com Ezequiel aqui, pode ser como um manual diante de nós para esses tempos difíceis do fim. Primeira coisa que eu quero que você entenda, sinto o Senhor ministrando isso ao nosso coração, é que nós precisamos nos dedicar a conhecer o desafio que está diante de nós. Ezequiel 37, versículos 1 a 2 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos. Sabe, nós não estamos aqui como Ezequiel não estava naquele ambiente de morte por acaso. Nós não fomos esquecidos por Deus nesse lugar. Nós fomos semeados, nós fomos plantados, nós fomos enviados pelo Senhor. Nós somos uma geração que tem algo a fazer nesse mundo tão dominado pelas trevas. E o Senhor quer que nós entendamos o nosso desafio. O Senhor quer que nós andemos no meio deles, que nós compreendamos onde se baseia a morte para que nós possamos atacá-la. Eu estou convencido, meus irmãos, de que uma igreja alienada não vai mudar absolutamente nada à sua volta, não vai mudar a geração. Não é a alienação, não é você fazer de conta que não acontece, não é você dizer, eu não tenho nada a ver com isso, não perco tempo em compreender. Ao contrário, como Deus fez Ezequiel andar de um lado para o outro, no meio do vale. Deus não o colocou distante, lá no monte, olhando de longe, não. Deus o pôs no meio do vale, e Deus o fez andar de um lado para o outro, para que ele pudesse perceber o nível da morte. Nós precisamos nos interessar por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos abrir a nossa cabeça. Obviamente, antes disso, precisamos firmar as nossas raízes na palavra, mas nós precisamos buscar entender por que as pessoas preferem o absurdo à palavra de Deus, preferem o absurdo aos conceitos que sustentam uma sociedade. Por quê? Você precisa chegar mais perto. Você precisa ouvir, você precisa, como homem de Deus, entender. Você precisa se aproximar. Porque nós podemos tomar atitudes erradas. Uma atitude, como eu falei agora há pouco, pode ser a da fuga, a da alienação, a de não querer nenhum contato. Então nós nos acastelamos, nós nos fechamos numa bolha chamada igreja. E nós não procuramos entender os dramas daqueles que estão dominados pela morte. Aí nós nos tornamos uma igreja que se ausenta, que foge. Ou eu não sei o que é pior, nós podemos também nos conformar. Nós podemos deixar que o nosso coração também esfrie. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria tanto que
o amor se esfriaria no coração de muitos, naquela tradução que lemos de quase todos. E nós corremos, sim, é verdade. Quando nós transitamos por esse mundo, nós podemos permitir que ver tanta iniquidade, ver tanta violência, ver tanta imoralidade, ouvir tanto absurdo, nos esfrie, tire de nós a esperança, tire de nós a vontade de mudar. E nós podemos, inclusive, nos amoldar a esse cenário. Podemos nos treinar o nosso coração para viver bem ali, sem nos indignar, sem nos sentir agredidos. Eu não sei realmente o que é pior, mas o que eu entendo da palavra é que o Senhor quer que nós conheçamos e enfrentemos essa realidade das trevas e da rebelião. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele disse aos seus discípulos, e eu creio que essa palavra se estende também a nós: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Interessante. Jesus nos envia como ovelhas. Jesus nos envia com a natureza que nós recebemos dele mesmo, ele que é o Cordeiro de Deus. Ele plantou essa natureza em nós, essa natureza que clama pela santidade, essa natureza que clama por conhecer mais a Deus e andar com ele. Com essa natureza de ovelhas, ele diz: eu estou enviando vocês para o meio dos lobos. O mundo para onde vocês vão é um mundo agressivo, mas ainda assim eu estou enviando vocês. E vocês precisam ser prudentes como a serpente. Se você estudar o sentido dessa palavra no original grego, você vai entender que essa prudência é uma espécie de inteligência espiritual. Você precisa ter uma inteligência de Deus para poder se guardar e para poder influenciar. Ao mesmo tempo em que você precisa ser simples como as pombas. Simples no sentido desse texto é não misturado, é sem malícia. Você está no meio, mas você não se mistura. Você está entrando no mundo cheio de malícia, mas você não é dominado pela malícia. Você preserva o coração puro. O Senhor quer que nós andemos de um lado para o outro. E se nós somos realmente de Deus, e se nosso coração está conectado, se nós somos pessoas de oração, se nós somos mais do que religiosos que frequentam uma igreja evangélica, sabe qual vai ser o resultado de nós termos contato com o drama das pessoas que estão dominadas pela morte e que às vezes não querem mudar, elas querem viver isso mesmo. Sabe qual é que vai ser a nossa reação? A nossa reação vai ser uma reação de compaixão, porque a compaixão nasce da consciência da realidade. Talvez por isso Deus nos tenha mandado amar o próximo. Esse é o segundo maior mandamento, que resume muitos outros. Ame ao seu próximo. Você já pensou nessa palavra próximo? Eu sempre fico pensando que se Deus me mandou amar o meu próximo, é porque amar só dá para fazer de perto. Não dá para amar de longe, porque amar não é só um sentimento. Amar se manifesta em atitude. E para que a minha atitude toque alguém, eu preciso chegar perto. Então a primeira palavra que Deus está nos dando é: não fujam e não se acomodem, não se amoldem. Cheguem perto, e chegando perto, percebam o estado das pessoas, percebam que os ossos estão sequíssimos. Eventualmente você vai encontrar um maquiado, sabe? Você vai encontrar um osso que está disfarçado, mas ele é sequíssimo, ele é vazio. É uma pessoa que não tem o Senhor e que não sabe o que está perdendo, não sabe para onde está marchando. E aí você precisa aproximar-se para ter compaixão, como Jesus Cristo fazia. Mas não apenas isso. Deus fez com que Ezequiel andasse no meio do vale, percebesse qual era o nível da situação, mas Deus também
o desafia. No versículo 3, ele conta: então o Senhor me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, eu gosto dessa tradução, e eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Soberano Senhor, diga soberano Senhor. É quase uma redundância, porque se é Senhor, é soberano. Mas eu gosto da tradução porque ela enfatiza a soberania de Deus. E esse Deus que faz com que o profeta ande naquele ambiente de morte, ele o desafia. Deus diz: Ezequiel, será que esses mortos podem reviver? Esses ossos podem voltar a ter vida? Será que tem jeito para essa situação? Pode ser mudado esse ambiente? E a resposta do profeta foi a mais inteligente e sábia que ele poderia dar. Ele devolve a bola. Ele diz: ó soberano Senhor, tu sabes. Eu acho tremendo a resposta de Jeremias, porque ele representa uma igreja que olha para Deus, que pergunta: Senhor, o que tu tens a dizer sobre isso? O que está no teu coração? Porque se houver algo no teu coração, as coisas podem mudar. Se não houver nada no teu coração, eu não vou me mover. Porque se eu me mover sem a tua palavra, sem a tua vontade, eu não vou produzir nada. Então, quando Ezequiel, ele diz: Senhor, tu sabes, ele, em primeiro lugar, ele está fugindo de uma atitude que às vezes é comum no meio da igreja, que é a do triunfalismo simplista. É daquele crente que não é profundo em nada, ele não entende nada, ele não entende nem o coração de Deus, nem as circunstâncias, mas para tudo ele tem um chavão. E se Deus pergunta para ele: e aí, dá para mudar essa nação corrompida chamada Brasil? Ele não faz a conta, ele já responde assim da boca para fora: não, deixa comigo, Senhor, pode deixar, porque com a gente aqui tudo nós podemos. Não é bem assim. As coisas são mais sérias do que simplesmente frases de efeito. Então, ele não deu vazão a esse coração triunfalista, mas ele também não deu vazão à incredulidade, porque certamente a razão de Ezequiel, olhando para aquele cenário, queria responder: Senhor, isso aqui não tem jeito, isso aqui é irreversível. Convenhamos, sejamos honestos, é como nós sentimos muitas vezes, sim ou não? Quando você olha para o Brasil, para o caminho que o nosso país tomou, muitas vezes você não sente essa vontade de dizer: isso não tem jeito. Talvez você já tenha até dito: não tem jeito. Não tem jeito de se tornar uma nação onde a honestidade é exaltada, é praticada. Não tem jeito. Não, Ezequiel não se precipitou. Ele devolveu a bola para Deus, mas ele devolveu a bola para o Senhor, para aquele que tem uma vontade. Ele é o soberano Senhor. E quando a vontade de Deus, preste atenção nisso, eu quero que você entenda essa frase: quando a vontade de Deus, que é alicerçada na sua soberania, é manifestada, essa vontade libera sobre nós o poder para agir no meio da morte. Se Deus disser para você: eu não tenho nada mais a ver com isso, não tente fazer mais nada. Eu me lembro de uma situação, muitos anos atrás, acho que foi no meu primeiro ano de pastorado. Um homem que fazia parte dessa igreja, foi batizado, mas ele vivia uma vida dupla. Ele procurava se comportar como alguém muito comprometido nas reuniões, mas por trás ele vivia uma vida de pecado, que incluía a bebedice. E eu estava de férias no norte do Brasil, quando eu recebi a notícia que aquele homem, ainda relativamente jovem, estava hospitalizado com uma enfermidade, com um câncer que era mortal. E eu voltei para cá e eu tratei de visitá-lo no hospital. E
quando eu fui orar por ele, Deus me disse: não ore. Não ore. Não ore porque esse homem tem brincado com a minha santidade. Não ore porque ele tem usado da mentira para esconder a desonra ao meu nome. A palavra de Deus fala disso. Fala de situações, não é, em que o Senhor já julgou. Quando Deus diz: não estou nisso, não adianta a gente se mover. Não adianta. Mas quando Deus diz: eu quero, pode ser a situação mais terrível do mundo. Quando Deus diz: eu quero, uma palavra libera, essa palavra libera um poder sobre as nossas vidas. E se nós agirmos pela vontade de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer. E quando Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, Deus então resolve manifestar a sua vontade. E o que Deus diz do versículo 4 ao 6 é: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, amados, eu acredito que o Senhor, nessa noite, está dizendo a mesma coisa para nós. Não ande por aí apenas sentindo o cheiro da morte. Eu quero fazer algo nesse tempo, nesse vale, nesse mundo, nessa geração. Eu quero levantar um exército enorme. Esse é o tempo das maiores trevas. Esse também será o tempo da maior colheita da igreja em sua história. Eu acredito nisso de todo o meu coração, porque eu leio a palavra do Senhor e encontro sinais proféticos para essa verdade. E o que nós precisamos, o que o Senhor está nos dizendo aqui, é que, conhecendo a realidade de rebelião do mundo à nossa volta, nós precisamos dar voz à palavra profética. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar a vontade de Deus a esse mundo, ainda que ele pareça não querer ouvir, ainda que a princípio a nossa voz profética repercuta assim, como caindo no vazio, sabe? Ainda que seja, nós precisamos profetizar. Por que profetizar? O que é profetizar? Antônio nos ensinou muito sobre isso há poucas semanas, mas profetizar é dar voz à vontade de Deus. Profetizar é verbalizar aquilo que está no coração de Deus. E o Senhor nos manda profetizar ao mundo, profetizar aos ossos secos, profetizar diante do pecado. É isso que o Senhor nos manda fazer. Por que Ele nos manda fazer isso? Em primeiro lugar, querido, porque Deus não opera no silêncio. Ou melhor dizendo, Deus não opera a partir do silêncio. Sempre a ação de Deus na terra vai ser precedida por uma voz. Sempre uma palavra precede um movimento de Deus. Esse é um princípio eterno. É assim desde a criação. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa expressão, a terra era sem forma e vazia, poderia ser traduzida como: a terra era um caos. A terra era um caos e havia trevas por toda parte. Aí o verso 2 diz: então disse Deus, haja luz. E quando aquela palavra foi liberada, a luz veio a existir. E a partir daí, Deus foi criando todas as coisas pela palavra, e o universo, todo o universo sobre o qual nós ouvimos na semana passada e animou o nosso coração, a Bíblia diz que o universo, que os mundos são sustentados pela palavra do seu poder. É por isso que nós temos que profetizar, porque a única esperança de que um exército se levante do meio desse vale de morte é que a profecia gere vida neles. E a profecia está na nossa boca e no nosso coração.
Meus irmãos, nós não podemos nos calar. Profetizar é pregar o Evangelho. Profetizar é dizer às pessoas que Deus tem um plano para elas. Profetizar é dizer que Jesus Cristo morreu para que nós que estamos mortos em nossos delitos e pecados recebamos a vida pela qual Ele pagou o preço com o seu sangue. Mas profetizar é mais do que pregar o Evangelho. Profetizar é falar os valores de Deus, é sustentar a verdade. Eu preciso que você entenda isso, meu irmão. A igreja, nesse tempo, mais do que em qualquer outro tempo, a igreja precisa falar a verdade, a igreja precisa pronunciar os valores de Deus que estão contidos na sua palavra. Você precisa abrir a sua boca e defender a família, e defender a honestidade, e defender a moral, e defender a fé. Por mais que isso gere conflito, nós não podemos nos calar. Essa semana, pensando sobre isso, eu compartilhei, não é só um pensamento, é um princípio de vida. Eu disse, se você, para andar comigo, para ter a minha companhia, ou para me acompanhar, se você exigir o meu silêncio, nós vamos andar longe um do outro. Por quê? Porque um profeta não tem direito de se calar. E você é um profeta. Você foi colocado nesse vale para profetizar. Você tem que abrir a sua boca e sustentar as coisas do reino com aquilo que você diz, com aquilo que você escreve. Ontem eu resolvi desafiar os irmãos que usam, como eu uso bastante, as redes sociais, que são talvez o maior canal de comunicação desse tempo. E eu pedi então que as pessoas fizessem um exercício. Leia, você que usa, quantos de vocês usam redes sociais, Facebook, Twitter, todas elas? Ok, a maioria aqui, estamos no século XXI, né? Os que não usam, talvez não tenham tempo para isso, ou não chegaram no século XXI. Mas a questão não é se usamos ou não usamos, a questão é como usamos. E o desafio que eu fiz foi o seguinte: faça um inventário das suas últimas 50 publicações, seus últimos 50 posts, as últimas 50 publicações que você fez nas redes sociais. Olhe para cada uma delas e pergunte, o que isso tem a ver com o reino de Deus? E você vai ter certamente um espelho do seu coração e vai ter um espelho da sua influência no mundo espiritual. Porque se você abre a sua boca, se você usa os seus dedos para digitar apenas bolinha de sabão, se o seu assunto é só futebol, reality shows e coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, então, infelizmente, você não está cumprindo o seu papel, porque o seu principal papel é profetizar aos ossos secos. Você precisa falar a palavra, você precisa declarar os valores de Deus lá na sua faculdade, lá no seu ambiente de trabalho, lá no meio da sua família, nas ruas da cidade, nas rodas de amigo. O Senhor está te dizendo nessa noite, profetiza a estes ossos, filho do homem. Diz a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E não espere aplausos por isso. Não espere assim uma plateia muito animada com aquilo que você vai dizer. A princípio eles vão desdenhar do que você disser. Vai parecer bater no vazio, mas ainda assim o Senhor te diz, profetiza a esses ossos. Faça valer a minha palavra. A minha lei precisa encher os céus dessa nação, porque se a minha palavra estiver sobre essa nação, eu tenho como operar um milagre e levantar um exército enorme nesse tempo de trevas. Meus irmãos, eu não sei se eu consigo expressar para vocês quão importante é que nós nos manifestemos. Quão importante é que nós tenhamos o conteúdo de Deus na nossa boca. Para estar na nossa boca, Ele primeiro precisa entrar no nosso coração. E uma vez que Ele esteja no nosso coração, Ele precisa ser verbalizado, pronunciado. Eu sempre digo aqui, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Se nós não dissermos a verdade, a mentira vai continuar reinando.
Por isso, profetizar, dar voz à palavra profética é tão importante. Profetizar é decretar na terra o que vem do céu. Diga comigo, profetizar é decretar na terra o que vem do céu. Isso é profetizar, meu irmão. E tem poder quando nós profetizamos. Jesus Cristo, Ele prometeu, Ele declarou em Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Percebe? Que ainda que esteja ligado no céu, se nós não ligarmos na terra, não acontece. Percebe que se você não der volume à voz de Deus, a terra continua dominada pela morte? Sua família continua dominada pela morte? Seu ambiente de escola continua dominado pela morte? Por isso o Senhor diz, profetiza o Filho do Homem. Agora, essa palavra profética, ela vai provocar em algum momento um conflito, um desconforto. Ela vai provocar barulho, ela vai bagunçar o coreto e ela vai tornar as coisas um pouco difíceis para nós. Ezequiel, ele diz que quando ele começou a profetizar, versículo 7 e 8, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho. Se você imaginar a cena, você vai deduzir que foi mais do que um barulho. Imagine um vale cheio de caveiras, de ossadas humanas. Porque quando a gente lê ossos, né, fica muito light. Pense em ossadas humanas. Não uma, duas, 3, 10, 15, 20, 100, não. Um vale cheio de ossadas humanas, ossos sequíssimos. E o profeta começa a dizer ossos secos. E ele diz o que Deus está dizendo. Eu acredito que a princípio nada aconteceu, mas a partir de um determinado momento começou a haver movimento. Eu fico imaginando a poeira, eu fico imaginando o mau cheiro. Meu pai sempre trabalhou com fazenda e as terras lá no norte do Brasil são fracas de nutriente. Então, um dos suplementos que se dava ao gado era a farinha de osso. A farinha de osso era colocada no sal para que o gado pudesse comer cálcio, porque o cálcio não estava no capim. Então, se distribuía farinha de osso. Claro que não era de ossos humanos, né, gente? Mas era de ossos de animais. Não é muito diferente. E a farinha de osso cheira mal. Imagine o pó subindo desse vale. Imagine o barulho assustador. Imagine Ezequiel no meio de tudo isso e continuando a profetizar. Pois bem, é o que o Senhor quer que nós façamos. E a nossa profecia vai gerar conflito, vai gerar ruído, vai gerar barulho, vai gerar ameaça, vai gerar opressão, vai gerar perseguição a nós mesmos. Nós precisamos estar prontos para isso. Eu não sei, nós não conseguimos acreditar, mas vocês acreditam que nós fomos censurados? Eu fui censurado pelo YouTube. O YouTube é o maior canal de divulgação de vídeos do mundo na internet. Nós transmitimos os nossos cultos ao vivo pelo YouTube todo domingo. E nós recebemos há 2 semanas uma notificação dizendo que nós estamos suspensos por 3 meses, porque um conteúdo que eles não aceitam foi divulgado num dos nossos cultos. Estamos suspensos, fomos censurados. Eu fui censurado, porque quem pregou naquele dia fui eu. E eu não consigo acreditar nisso. Nós estamos investigando e tentando ter respostas. Queremos saber exatamente. Foi no culto que eu estava aqui ministrando sobre a reforma protestante. E eu aqui tentei dar uma noção do que significa a reforma protestante. Eu não falei absolutamente nada que pudesse ser tida como absurdo. Talvez uma última alegação minha. No final daquela palavra, se vocês se lembram, quem sabe agora eles também
cortam os vídeos que ficam estocados lá. Então, já que é para profetizar, vamos profetizar. E aí, no final daquela palavra, eu dizendo que a reforma protestante trouxe de volta o apreço exclusivo às Escrituras, somente às Escrituras. E eu disse, portanto, irmãos, o que guia a nossa fé e a nossa conduta é o que está escrito na palavra de Deus. O que a Bíblia diz é, o que a Bíblia não diz, não é. E eu usei a frase que eu já usei várias vezes aqui, e que eu vou continuar usando, ainda que eu acho ser um absurdo ter que defender essa ideia. Mas nós acreditamos, porque a Bíblia diz que menino nasce menino e menina nasce menina. Porque a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. Será que eu fui censurado por isso? Será que nós fomos juntos censurados pelo YouTube porque nós estamos falando o óbvio, a verdade? É possível que sim. E nós estamos querendo saber o porquê. Mas enfim, esse é o nosso mundo. E nós precisamos não nos intimidar, não nos acovardar, mas nós precisamos, eu preciso que você se alinhe comigo, que nós nos alinhemos juntos ao que Deus está dizendo, e nós temos que profetizar. Amém? Nós temos que lutar pela fé, como diz a palavra, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos, Deus nos entregou uma fé, um sistema de valores, um sistema de crenças. Ele nos entregou isso e nós temos que lutar por isso dentro da nossa geração. Aliás, eu faço uma pausa aqui para convidar você a profetizar comigo na próxima quarta-feira, feriado, dia 15 de novembro, 15/11, às 15 horas, na Praça 15. Diga comigo, dia 15, às 15 horas, na Praça 15. Não dá para esquecer, né? Se você esquecer é porque você não está nem aí mesmo. Muito bem, nesse dia nós vamos fazer... É um ato cívico, porque ele não envolve apenas cristãos e não apenas evangélicos. A Igreja Católica, o arcebispo, enfim, pessoas não religiosas estarão conosco nesse ato cívico que tem um único objetivo: levantar a voz em favor da família, levantar a voz em favor das crianças e das famílias. Quantos de vocês aqui amam família? Quantos de vocês têm isso como um valor inegociável da nossa sociedade? A família, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e que tem feito com que a raça humana se preserve até hoje. Muito bem, nós vamos para a Praça 15. Vamos nos encontrar lá na esplanada do Teatro Pedro II e vamos caminhar até a prefeitura e nós vamos abraçar a prefeitura. E não é um ato religioso, mas nós, os que somos da fé, certamente vamos estar ali. Além de usar o nosso civismo, nós vamos estar também profetizando. Profetizando aos principados dessa cidade que querem manter as nossas crianças debaixo do jugo da mentira. Eu não sei se vocês sabem, recentemente a Gláucia, que é nossa irmã em Cristo, líder aqui nessa igreja, vereadora na cidade, aprovou um projeto de lei na Câmara Municipal que proíbe todo tipo de pornografia nas escolas públicas municipais. O projeto foi aprovado de lavada. Qual que foi o placar mesmo, Gláucia? 22-4, 22 vereadores votaram a favor desse projeto, que eu passei a Gláucia, que eu recebi de um homem de Deus, da justiça, chamado Guilherme Shelby. Foi aprovado, foi para as mãos do prefeito. O prefeito vetou esse projeto. O prefeito disse: essa lei não vai acontecer aqui em Ribeirão Preto. E aí o que nós fazemos? Nos calamos? Deixamos nossas crianças expostas à pornografia, à erotização? Ou abrimos a nossa boca e profetizamos? Bem, você vai ter uma boa oportunidade, dia 15,
às 15 horas, na Praça 15, eu espero ver você lá. Amém? Mas isso é só uma parte, porque nós temos que profetizar o tempo todo. E não apenas isso, queridos. Profetizar, declarar a vontade de Deus, pregar a palavra, é uma parte daquilo que temos que fazer. A outra parte é clamar pelo sopro do Espírito. Diga comigo, clamar pelo sopro do Espírito. O texto que nós lemos no versículos 9 e 10 diz assim: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Deus está dizendo, agora que a sua profecia aos ossos gerou movimento, gerou certas mudanças, profetize ao Espírito. Porque veja bem, meus irmãos, eu preciso que você entenda isso, para que nós possamos encerrar esse culto levantando um grande clamor aos céus. O ativismo da igreja, a boa vontade da igreja, o trabalho da igreja, a proclamação da igreja, as profecias da igreja, elas só vão resultar em barulho e conflito, se nós não tivermos uma visitação do Espírito Santo. Eu estou falando de um avivamento. Um avivamento. Não é somente o movimento da igreja que vai santificar o Brasil, que vai tirar o Brasil dessa condição tão terrível de escravo da corrupção, da imoralidade, tantos absurdos. Não, não é só o movimento da igreja, é o movimento do Espírito. E por isso o Senhor está dizendo, você precisa orar, você precisa clamar. Deus está dizendo, você precisa dizer para mim o que eu estou dizendo para você. E porque Deus nos fala para falar com Ele aquilo que Ele quer fazer. Sabe por quê? Porque Deus resolveu que nessa terra, tudo que Ele vai operar em parceria conosco. Então, sempre nós começamos e o Senhor avança, e o Senhor faz. Por isso, nós temos que dizer, Espírito, vem dos 4 cantos sobre essa cidade. Vem dos 4 cantos sobre essa nação. Vem dos 4 cantos sobre essa terra, Senhor, tomada pela morte. E sopra dentro desses mortos para que eles vivam. E se nós profetizarmos, se nós formos intensos, nós vamos ver um exército enorme se levantando, irmãos. Sem oração, preste atenção, sem oração, o céu não se move na direção da terra. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Agora, que tal falar isso de uma forma mais comprometedora? Diga de novo para essa pessoa, mas diga assim, sem a nossa oração, o céu não se move sobre a terra. Se nós queremos o céu, e Jesus nos ensinou, Ele disse, quando vocês forem orar, orem assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Meus irmãos, a igreja precisa mais do que nunca orar. As reuniões mais importantes são as reuniões de oração, porque nessas reuniões nós dizemos, Espírito Santo, sopra dos 4 cantos sobre essa nação, traz um avivamento, porque essa é a única esperança. Nós não esperamos de ninguém, nós não esperamos de nós mesmos. Eu li uma frase muito forte, uma frase desse pastor que vai pregar para nós no próximo
final de semana, o pastor João Martins, ele disse: eu não creio em deuses feitos à minha imagem e semelhança. Há muitos deuses sendo criados para a satisfação do homem. Esses deuses não funcionam. O verdadeiro Deus é soberano, Ele tem uma vontade, Ele é santo. E nós precisamos convencê-lo que esse é o tempo dele derramar o seu Espírito. E a oração que nós precisamos fazer, esse clamor, tem que ser intenso e tem que ser insistente. Eu termino dizendo isso, porque é a oração insistente que produz o avivamento. Não é uma oração, não é um culto em que você é animado pela palavra do pregador e você termina clamando ao Espírito para que Ele venha. Não, é uma vida de oração, é uma igreja que ora cada vez mais, porque ela não suporta mais viver, ela não quer fugir, ela quer mudar. E para que as coisas mudem, é preciso que o Espírito venha. Então essa igreja ora e ora e ora. Nós precisamos receber em nós a determinação que havia no profeta Elias. Você se lembra? Havia fome seca sobre a terra há 3 anos, mais de 3 anos, e Elias profetizou. Ele disse ao rei Acabe: aparelha os teus carros e corre, porque vem uma grande chuva. Mas não havia chuva nenhuma formada, e o profeta então sobe ao monte, e lá no monte ele coloca a sua cabeça entre os joelhos, e ele ora, e ele clama ao Espírito, e ele pega o seu discípulo, o seu moço, e ele manda que ele procure algum sinal de chuva, e o rapaz vai e volta com a má notícia de que não havia sinal de chuva. O que faz o profeta? Desiste da chuva, desiste do avivamento? Não, o profeta ora mais, e ele manda de novo, e segunda, e terceira, e quarta, e quinta, e sexta. Na 7ª vez, o moço volta com uma notícia: eu vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. E o profeta diz: chegou a chuva. Mas como é que essa chuva chegou, meu irmão? Chegou pela insistência da oração, chegou pela profecia liberada e pela oração que gerou a chuva. É o que nós precisamos fazer. Amanhã você vai sair, amanhã você vai ligar a sua televisão e você vai ver o que você tem visto: a morte escancarada, a imoralidade sendo propagada. Você vai ver todas as coisas que você não gostaria de ver, mas pelo menos você saberá o que fazer diante desse quadro. O Senhor te diz: anda no meio deles. O Senhor te diz: profetiza a esses ossos. O Senhor te diz: profetiza ao Espírito para que Ele venha. E no meio disso tudo, nós veremos um exército enorme de santos se levantar nessa nação e nas nações da terra.